Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Relator do Orçamento 2025 no Congresso desafia STF. É isso mesmo. O senador Ângelo Coronel, relator do Orçamento de 2025, reagiu fortemente à decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o pagamento das emendas PIX, anunciada pelo ministro Flávio Dino e referendada pelo plenário da Corte nesta sexta-feira 16. Coronel afirmou que os congressistas foram jogados às traças e está avaliando alternativas para enfrentar a nova crise entre os poderes. Em entrevista, Coronel garantiu que o modelo de repasse das emendas PIX será mantido no próximo ano, argumentando que elas são essenciais para a celeridade de obras e projetos nos municípios. Não vamos diminuir a emenda PIX, ela é um derivado das emendas impositivas. Podemos aprimorá-la, mas não perdê-la. Esse repasse da celeridade permite que o início de uma obra em 90 dias após a indicação, enquanto as outras emendas demoram até 2 anos. A decisão de Flávio Dino, que suspende a execução das emendas impositivas até que o Congresso estabeleça novos critérios de transparência, foi referendada pelo STF, o que aumentou a pressão sobre o Legislativo. Ângelo Coronel argumentou que as regras defendidas por Dino são tecnicamente inviáveis, pois órgãos como a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Saúde, que controlam a maior parte das emendas, não possuem estrutura suficiente para cumprir as novas exigências. O coronel sugeriu que, se a transparência for exigida do Legislativo, ela deve ser aplicada a todos os poderes. Ele propôs que o Congresso, o STF e o Executivo se reúnam para buscar uma solução harmoniosa, evitando futuros conflitos. Chegou a hora de todos os poderes aplicarem a regra do Dino, mas não há motivo para briga. O mais responsável e inteligente seria o Congresso, o STF e o Planalto se reunirem para manter a harmonia e independência. Não adianta aprovar o orçamento e ter um novo ajuizamento das emendas no futuro, concluiu o coronel. O clima é de tensão entre os poderes e crescem pressões para o impeachment de Alexandre de Moraes. Desde que Rodrigo Pacheco assumiu a presidência do Senado em fevereiro de 2021, 53 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal foram protocolados. Desses, 21 são direcionados ao ministro Alexandre de Moraes, e a maioria das petições foi apresentada por cidadãos comuns ou políticos que condenam suas atitudes. As investidas contra Moraes ganharam força com uma campanha liderada pelo senador Eduardo Girão, que prepara mais um pedido de impeachment a ser apresentado em 9 de setembro, impulsionado por revelações recentes de supostos abusos em inquéritos do STF. Paralelamente, reportagens da Folha de São Paulo trouxeram à tona mensagens trocadas entre Moraes e colaboradores próximos do Tribunal Superior Eleitoral e do STF entre agosto de 2022 e maio de 2023. Essas mensagens sugerem que o ministro teria instruído o TSE, supostamente independente, a produzir relatórios enviesados para justificar suas decisões. As comunicações também levantam suspeitas de pesca probatória, abuso de autoridade e possíveis fraudes processuais, em que Moraes atuaria simultaneamente como juiz, acusador e vítima. No contexto dessa tensão, o STF comprou uma briga contra o Congresso, suspendendo o pagamento das emendas PIX, como mostrado na matéria anterior deste vídeo. A questão levanta debates sobre a omissão ou conivência com possíveis abusos de autoridade, além do desrespeito a prerrogativas constitucionais do Senado, que como instituição seria a única capaz de exercer o controle externo sobre juízes de tribunais superiores. Se Rodrigo Pacheco tem rabo preso com o STF, que é o que parece, o mínimo que ele deveria fazer então era renunciar ao seu cargo de presidente do Senado. Cláudio, eu acompanho o que o Rodrigo disse. Acho que o mais chocante dessa história tem bem menos a ver com o rito informal, que, claro, é um problema no processo penal. É óbvio que é um problema no processo penal. Como é que os meus advogados poderiam me dar ampla defesa
eu sequer nunca fui notificado, inclusive, do processo, mas como é que os meus advogados poderiam me dar ampla defesa sem saber como que aconteceu, né, sem ter a cadeia da produção de provas? Eu nunca poderia imaginar que eu ia ter a autoridade máxima do judiciário brasileiro, o ministro da corte que deveria proteger e cuidar das matérias constitucionais, me perseguindo pessoalmente, cismado comigo, né, mandando mensagens sobre mim, sobre o Rodrigo, falando, olha, eu preciso de mensagens dessas pessoas, recebe o relatório, diz, olha, esse relatório tem muita crítica pessoal a mim, eu quero coisas que sejam sobre um 4.2, aí você vê o Talhaferro dizendo, não, do Paulo Figueiredo é difícil de achar, aí não, basta 1 ou 2, eu acho que eu consigo. Ninguém nunca imaginou que um jornalista comum, né, pudesse ter se tornado no final do ano, isso aconteceu no dia 29 de dezembro, esses diálogos são no dia 28, 29 de dezembro, alguns deles, dominando a cabeça e as preocupações do ministro de uma corte constitucional, a ponto dele poder instrumentalizar todos os poderes que ele tinha para nos perseguir. E a gente está começando a ver, eu tenho certeza de que nós vamos ver muitas cenas ainda dos próximos capítulos, a gente está começando a ver a extensão desse poder, que esse poder incluía, inclusive, acesso a bancos de dados da polícia, que só poderiam acontecer com autorização judicial, a construção. Nós tivemos um ministro que já tinha sido chamado a atenção, até numa esquete humorística muito feliz do Paulo Souza, que era um ministro que agia como juiz, promotor, vítima, mas agora nós temos um juiz que atua como polícia e que atua até como perito, onde ele, num dado momento, vira e fala, será que eu que vou ter que produzir os laudos? Então, não é uma questão de mera informalidade. Quando nós temos uma autoridade dessas, cujos asseclas, eu gosto do termo laranjas, porque eles todos estavam ali agindo como laranjas do próprio Alexandre de Moraes, quando os seus laranjas têm que pedir um para o outro para usar a criatividade e tentam encobrir os seus rastros para não ficar uma coisa muito descarada. Isso é muito grave, Cláudio, e eu acho que nós estamos vivendo um momento, num certo sentido, bonito no Brasil. Eu sempre sou uma pessoa que acredito em aprimoramentos institucionais graduais, né? Essa é uma característica dos que são chamados conservadores, e eu estou vendo a sociedade brasileira, mesmo a imprensa de esquerda, a imprensa que agiu, sim, de forma conivente com os abusos do Alexandre nos últimos anos, por entender que era necessário para se livrar de um mal maior que era o presidente Bolsonaro, eu estou vendo essa imprensa, finalmente, pelo menos parte dela, começar a mudar de lado. Eu estou vendo na grande mídia, na mídia do establishment, uma atuação muito forte nesse momento contra o ministro Alexandre de Moraes. Você perguntou o que eu espero da oposição, e eu conversei com alguns deputados e algumas pessoas dentro da oposição e me parece adequado o caminho que eles estão tomando. Eles vão seguir basicamente em 3 grandes frentes. Você abriu o programa hoje com um comentário muito feliz sobre as emendas PIX. Isso foi um tiro no pé do Supremo Tribunal Federal, porque gerou um clima de animosidade muito grande dentro do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal, um clima que já vinha crescendo e, pelo que eu apurei hoje, está num momento de ebulição, não pela virtude de alguns deputados, certamente pela virtude de alguns, mas não pela virtude de todos, mas pelos seus interesses econômicos que estão sendo afetados. A gente sabe que política é isso, a gente acompanhou como foi, por exemplo, o impeachment da Dilma Rousseff, teve muito mais a ver com o momento ali do Eduardo Cunha vendo seus interesses pessoais sendo afetados, do que propriamente com a virtude deles. As coisas acontecem assim. Uma das frentes, então, o deputado... Esse tema, inclusive, Paulo, não querendo te cortar, mas só fica tranquilo que a gente vai ter tempo para se dedicar a esse tema já, tá? Das emendas PIX e as emendas impositivas, as individuais, as de bancada. Você falou uma coisa, Paulo, importante, que é o seguinte, você falou da mídia. A mídia comercial, a mídia corporativa, né, que a gente ainda vê aí se esforçando para se manter viva, só que às vezes toma caminhos equivocados, né? Acha que para se manter viva tem que estar acoplada no poder, né, no governo de plantão, na SECOM e afins. E aí passa a tracionar a narrativa oficial.
E a imprensa é tudo menos a narrativa oficial. Se for para fazer a narrativa oficial, aí a gente pode ir embora, porque isso aí é assessoria de imprensa, né? Então, quando você fala de imprensa, aí eu vou destacar aqui um vídeo e um áudio, né? O vídeo, ele é gravação de uma manifestação do Alexandre de Moraes, feita esta semana, e fala justamente sobre imprensa. Ele fala de uma contaminação da imprensa pelas redes sociais, pela dinâmica das redes sociais. E eu achei bastante delicado isso, e eu vou trazer esses dois materiais e devolvo para vocês para avaliação. Pode soltar, produção. Hoje tem, entre aspas, influencer, que não entende absolutamente nada, mas o que ele fala chega a mais pessoas que todos os telejornais juntos. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi trabalhado, estudado, por esse populismo extremista. A mídia tradicional combateu isso. O Poder Judiciário foi em defesa dos direitos da mídia tradicional. Só que, lamentavelmente, hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação, eu diria, ao invés de tentar trazer para a legalidade, trazer para o binômio constitucional de liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade, ao invés de brigar pelo papel da liberdade de imprensa, imprensa livre numa democracia, alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas, primeiro nas redes sociais, em seus blogs, em seus sites, para monetizar e ganhar, e só depois no jornal. Mas sem fazer nenhuma consulta, sem analisar, como sempre foi o papel da mídia tradicional, e por isso a respeitabilidade que atingiu. Jornalistas atuando como blogueiros, para ter likes. Eles mesmos publicam sem checar nada e depois vão tweetando comentários sobre comentários para ter likes, porque quanto mais like tiver, mais ele está ganhando. Esse é um outro perigo. O perigo de nós termos a contaminação da mídia, da imprensa livre, que é um pilar da democracia, pelos métodos fáceis de ganhar dinheiro que a rede social propicia. Por isso a regulamentação específica, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente o Poder Judiciário passar em todos os casos a aplicar a regulamentação genérica. Muito obrigado. Isso é interessante, né? Porque a gente vê aí um tom professoral do ministro dizendo o que a mídia deve ou não fazer. Isso me lembrou a ligação que eu recebi durante a campanha, quando eu publiquei uma matéria referente a um líder do PCC que está preso e que ele tinha sido gravado pela Polícia Federal numa escuta ambiental durante uma investigação sobre um plano de fuga, o Marcola, e ele fazia ali, num bate-papo com o colega de cela dele, eles falavam de política, falavam de eleição, diziam quem eles gostariam, quem eles preferiam, a opção de voto. Ainda que eles não pudessem exercer o voto, tinham a opção de voto. Eu publiquei essa reportagem, na ocasião, lá no Antagonista. Ela foi derrubada no dia seguinte por um pedido da defesa do Lula. O advogado da defesa me ligou. E numa conversa com ele, ele reclamou naturalmente da chamada da matéria, etc. e tal. Eu falei, mas está tudo documentado, tem o áudio da PF, tem o relatório da PF. E inclusive ele chama até o Bolsonaro de genocida no meio ali da conversa. Isso também está na matéria. Ele falou, não, mas isso é que tinha que ser o título. Eu falei, bom, então você tinha que ter escolhido outra profissão. Porque você é advogado e eu sou jornalista. Você deveria ter sido jornalista para poder editar as matérias. Eu digo o mesmo em relação a ministros da Suprema Corte que acham que sabem o que a mídia deve fazer.
como a mídia deve se comportar. É preciso estabelecer muito claro isso, porque a mídia que eu estou falando é a mídia como todos nós, é a mídia independente, é a mídia corporativa, são as pessoas. O que está acontecendo é que está havendo uma normalização, a partir dessa narrativa que a gente vê sendo repetida pelo Moraes, de que as pessoas devem ter um determinado comportamento segundo a perspectiva dele. E isso é ditadura, isso é autoritarismo, isso é censura. Né? Tudo que for divergente daquilo que ele entende que deve ser o comportamento, então a pessoa não pode buscar like na rede social. Virou um crime o jornalista buscar o like. É claro que o jornalismo tem que ser exercido com responsabilidade, mas não cabe a um ministro dizer como ele deve ou não ser feito na forma. Né? Então, assim, tem que checar, tem que fazer a fiscalização, tem que fazer. Tem que publicar também. Imprensa livre, ele mesmo está falando ali, imprensa livre. Ué, a imprensa é livre, então liberte a imprensa e não tente tutelá-la. Né? Rodrigo, você trouxe na ocasião da campanha, e eu até, quando eu te chamei aqui, te convidei, eu ressaltei que naquelas mensagens que a Folha está publicando, tem a replicagem justamente de algo que acabou embasando um dossiê aí do TSE contra você. Tem uma denúncia que você fez durante a campanha de um áudio que você recebeu de uma conversa do ministro com integrantes ali das campanhas, uma coisa nesse sentido, né? Queria que você falasse um pouco dessa denúncia. A gente tem, inclusive, o áudio dela para retransmitir, porque tem tudo a ver com esse raciocínio. Ele, naquele momento, ele envolve esse raciocínio. Sim, exato. Eu concordo com o que você acabou de dizer e quero lembrar, né, que o próprio Dias Toffoli já se colocou no papel de editor da nação. Então, exato, né? A sensação que fica às vezes é que eles estão na profissão errada. O Barroso, por exemplo, devia abandonar a toga e disputar um cargo eletivo para empurrar a história, porque não é papel de juiz empurrar a história, coisa alguma. O Alexandre de Moraes devia, obviamente, se candidatar a imperador absolutista, porque esse quer fazer tudo. Né? Ele tem a soberba de quem quer criar um Ministério da Verdade. Ele quer dizer como cada um tem que fazer o seu trabalho e regular, controlar tudo de cima para baixo, porque ele acha que todo mundo precisa de tutela, ou é idiota, ou mente, ou é enganado facilmente, e ele é o detentor da luz, da razão. E tudo isso é muito bizarro, né? Então, eu recebi à época um áudio de uma fonte minha, que era alguém ligado ao governo, dizendo, você ouviu essa reunião, o que o Alexandre de Moraes disse a respeito da imprensa? E eu, na época, publiquei, foi feito um corte da minha live. Esse corte viralizou e é o que tem de colagem ali no dossiê, né? Que a gente vai mostrar agora o que era o áudio então, Dantas. Mas só lembrando, né? Qualquer um, e isso tem sido um alerta feito desde o início, qualquer um que achasse que a sanha censória do STF e principalmente da figura do ministro Alexandre de Moraes ia ficar restrita a bolsonaristas, não estudou história o suficiente, não conhece até o título da coluna do Merval Pereira hoje, o poder corrompe, né? Uma frase do conservador liberal Lord Acton. Então, é óbvio que a coisa não ia ficar restrita aos bolsonaristas, e eu folgo em saber que eu já virei jornalista agora para Globo, para o William Bonner, para o Estadão, estão me chamando de jornalista. Mas é óbvio que eles iam atrás da mídia também. Porque a mídia eventualmente vai publicar alguma coisa que vai incomodar um cara que acumulou um poder demasiado, arbitrário, sem qualquer mecanismo de freios e contrapesos para contê-lo. É óbvio que ele vai usar isso para qualquer coisa que o desagradou. Se ele está cismado, ele vai lá e vai atrás da Folha, vai atrás de qualquer um. Então, podemos mostrar o áudio para ficar claro o recado que ele está transmitindo já à época. Eu talvez sofra mais com elas do que o candidato de vocês da coligação, porque eu sofro há 3 anos e meio. Ele sofre agora nesse período eleitoral. É extremamente complexo. Eu sempre digo, isso é imutável, depois que entrou na rede não sai nunca mais. Nós podemos diminuir o risco, mas vai se repetindo. Obviamente, as pessoas estão, por falar mais espertas, não é? O efeito
estava. Hoje já tem uma contestação, assim, quem quer acreditar sempre acredita, mas já há uma contestação, não que não influencie, há uma margem, por incrível que pareça, às vezes não dá para entender como notícias absurdas influenciam, mas há essa margem, por isso que nós temos que combater. Eu, semana passada, até disse, acabou reverberando um pouco na imprensa, que nós estamos no fake news de segunda geração. 2 métodos que nós já identificamos aqui no tribunal, um deles fez até com que nós mudássemos, por maioria, um posicionamento antigo do tribunal. Um deles é a questão de partir de várias premissas verdadeiras e, a partir disso, de repente, você chega numa conclusão falsa. E isso, tradicionalmente, no tribunal, era mais difícil tirar, porque as premissas eram verdadeiras, tinha que analisar. Nós já estamos julgando aí pelo conjunto da obra. Claramente estão usando premissas nessas propagandas, premissas verdadeiras para direcionar o eleitor. E o segundo, que é muito mais grave, isso vai precisar ser analisado pelo Congresso Nacional também depois das eleições, é a utilização das mídias tradicionais como mídias de aluguel. Não vou citar nomes aqui, porque nós temos representações contra algumas, mas claramente há mídias tradicionais, rádio, televisão, jornais, revistas. As tradicionais que eu falo é tudo que não é rede social, mas claramente como, eu não diria laranja, porque estão recebendo para isso, mas como mídias de aluguel, fazem uma reportagem fake, né, para possibilitar que as redes sociais falem da reportagem. Por quê? Porque também havia, e nós mudamos aqui no TSE também, havia uma jurisprudência pacífica que você não pode, pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, você não pode retirar uma reportagem. Olha, se claramente a reportagem foi o que nós, a maioria disciplinar, se claramente, se essa reportagem fosse no celular, era falsa, a reportagem tem que ser retirada. Eu acabei, não que eu já não esteja acostumado, né, mas acabei apanhando muito, porque eu falei que a mídia tradicional também pode praticar fake news. Pode. Ela não é imune a isso. E nós vemos, diagnosticado onde claramente se coloca, e aí é o caminho inverso do que era. O caminho era começar pelas redes sociais, até a mídia, algumas mídias, ampliarem isso. Para evitar essa retirada no meio do caminho, algumas mídias tradicionais que estão dando publicidades absurdas, entre aspas, como se fossem matérias jornalísticas. São esses 2 pontos que, obviamente, principalmente do primeiro para o segundo turno, melhoraram no sentido profissional, quem faz isso. Isso fez com que nós já, não só jurisdicionalmente, esses 2 posicionamentos, já tive 2 reuniões com a equipe nossa de desinformação, ainda até quarta-feira nós devemos fazer algumas alterações no procedimento de combate via poder de polícia do tribunal em relação às fake news. E quarta-feira de manhã eu já marquei, eu tenho uma reunião com todas as plataformas, porque algumas plataformas realmente, vamos dizer, tiraram um pouquinho o pé do acelerador, então, para voltar a esse combate nesse final. É inegável que nos 48, 72 horas antes da votação, aí é uma avalanche realmente de notícias. Bom, mídias de aluguel, né? Então, fake news, acusando a mídia tradicional de publicar fake news para que as redes sociais repercutam isso. A gente vai ter de ir lá atrás, né, na Cruzoé, cuja capa, baseada numa prova também, num documento, de um e-mail entregue pelo um delator, que era o Marcelo Odebrecht, à Polícia Federal, no seu acordo de colaboração, gerou uma reportagem, o amigo do meu pai, que foi a primeira reportagem a ser censurada
pelo Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Então, o que é fake para o Alexandre de Moraes, o que é fake para o Supremo, o que é fake para qualquer um? No final das contas, o exercício do jornalismo, eu quero ouvi-los, mas é a busca pela verdade. Ninguém é dono da verdade. Ô, Cláudio, você usou um termo quando você começou o seu comentário, que foi, você identificou nessa última manifestação do Alexandre de Moraes, você usou o termo professoral. Você disse que ele teve um tom professoral. Eu enxergo diferente, eu vejo um tom de ameaça. E essa ameaça é uma ameaça explícita a agora os veículos tradicionais que estão se voltando contra ele. Você lembrou bem, todo esse processo, o inquérito das fake news, se iniciou com uma matéria da revista Cruzoé, muito bem fundamentada, que mostrava o que as evidências de corrupção dentro da Suprema Corte. E naquele momento houve a resposta do tribunal com a censura inaceitável. A reação da sociedade naquele momento e dos outros veículos de imprensa foi muito grande, né? Então, o ministro, eles acabaram recuando em certa maneira. E daí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a comer pelas beiradas. E o mingau se come pelas beiradas mesmo. Então, você começa censurando o Oswaldo Eustáquio, aí ninguém da mídia tradicional fala nada. Depois você vai para o Alan dos Santos, as pessoas falam, não, esse também é extremista, ninguém fala nada. Daí você começa a ter censuras dos jornalistas que já estão na mídia mainstream. No caso, Constantino e eu, dentro da Jovem Pan, líderes de audiência dos nossos programas, eu nos Pingos nos Is, que depois você acabou também fazendo um grande trabalho por lá, um dos programas mais assistidos do país, naquele momento o programa de política mais assistido do Brasil. E ainda assim a imprensa cismava em nos chamar de blogueiros, de nos desqualificar, e mesmo estando na televisão tradicional. Esse áudio que vocês acabaram de mostrar agora, essa referência que ele dizia à mídia tradicional era uma ameaça explícita à Jovem Pan. Ele se referia naquele momento à Jovem Pan. E eu acho que faltou inteligência para os outros veículos de mídia para perceber o quanto ele estava se aproximando de outros veículos. A Jovem Pan pode ser amanhã a Folha de São Paulo, pode ser a Rede TV, pode ser até mesmo a Rede Globo, pode ser qualquer um. Então eu acho que nesse momento, esse áudio que a gente está mostrando, essa manifestação nova do ministro essa semana, é uma ameaça explícita à Folha de São Paulo. E absolutamente despropositada, porque não foi que a Folha de São Paulo não ouviu o ministro. Pelo contrário, a Folha de São Paulo fez um trabalho de investigação. Você que é um jornalista muito capaz nessa área sabe, imagina o trabalho de você analisar 6 gigabytes de informações. O Glenn Greenwald é um dos jornalistas, apesar de não ser jornalista de formação, né, ser advogado, é um dos jornalistas mais premiados que nós temos atuando no Brasil, vencedor de vários prêmios, inclusive do Pulitzer, autor das reportagens contra o Snowden, das reportagens da Vaza Jato. É uma pessoa com muita experiência investigativa. O trabalho que ele faz é inquestionável. E ele está apresentando diálogos, áudios. E o ministro foi sim, antes da reportagem ser publicada, o ministro foi consultado. É que ele foi pego de surpresa e ele não soube como se posicionar para explicar o que aconteceu. Depois ele fez aquela manifestação que foi praticamente um amontoado de chavões, uma explicação absolutamente sem sentido, ali muito no susto, e reuniu os asseclas dele lá, os cúmplices dele no Supremo Tribunal Federal para fazer aquela manifestação totalmente fora de propósito dentro da sessão do Supremo Tribunal Federal, que está caindo por terra, porque as novas reportagens vão desmentindo aos poucos as próprias respostas e as justificativas que eles vão dando. Então não é que não tenha havido a devida apuração, não é que não tenha havido a devida checagem, é que as notícias simplesmente desfavorecem o ministro. E o ministro está ameaçando, olha, qualquer notícia que vier que eu entenda no alto da minha autoridade, que são falsas, e ele chama o Rodrigo Constantino de pseudojornalista, uma pessoa que já passou por Época, Globo, Valor Econômico, Veja, Rede TV, Jovem Pan, Gazeta do Povo, Oeste, já passou por... É um pseudo-jornalista. Então ele começa a ser, como você disse, a pessoa que traça a linha do que é o verdadeiro jornalismo, ou do jornalismo autorizado e do jornalismo desautorizado. E essa ameaça que ele está fazendo é uma ameaça
aos outros veículos de imprensa tradicional. De novo, como o Rodrigo disse, qualquer um que imaginou que fosse parar no Oswaldo Eustáquio ou no Paulo Figueiredo no Constantino, realmente não estudou nada de história e não entende como é que a tirania funciona. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.